Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesta noite fria de estudo aqui no grupo de estudos de Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, o livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 6 da Vida Espírita. E o tema de hoje fala sobre os mundos transitórios. O Livro dos Espíritos diz assim na sua pergunta número 234: há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso para espíritos errantes? E lembrando do tema passado, espíritos errantes são aqueles que não estão encarnados, são aqueles que estão desencarnados, estão na espiritualidade. Não necessariamente aqueles que estão sem rumo, que não sabem para onde vão, mas porque estão com uma liberdade adicional e que não tem o seu caminho definido. O seu caminho é definido através da sua vontade, do seu desejo, da maneira como eles se colocam na espiritualidade, por terem mais liberdade de ação. Por isso são chamados de espíritos errantes. Então, a resposta à pergunta número 234 diz assim: sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécies de bívaques. E aí eu fui pesquisar o que é bívac, porque eu não sabia. E aí, bívac significa um acampamento provisório, a céu aberto, feito especialmente à noite por um grupo de pessoas em marcha. Então, é como se aqueles acampamentos que se usam muitos, os escaladores, por exemplo, usam para poder fazer escalada de uma montanha que leva vários dias. Eles têm vários pontos de parada, são os acampamentos onde eles param, dão uma relaxada, dão uma descansada, se alimentam e depois seguem viagem. Então, os mundos transitórios são aqueles que servem de ponto de estadia temporária a espíritos que estão em trânsito, que estão de um lugar para outro. Por isso, transitórios significam de transição. Eles servem para a transição de espíritos que estão a caminhos de outros lugares. Então ele diz assim, são campos onde descansem de uma demasiada longa erraticidade, estado este sempre um tanto penoso. Quer dizer, enquanto os espíritos estão na erraticidade, se movendo de um lugar para o outro, param por esses lugares, por esses mundos transitórios, a fim de tomar um fôlego, dar uma descansada e poder prosseguir a viagem. E continua, são entre os outros mundos posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos, que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Logicamente, dispor de maior ou menor bem-estar depende muito do estado mental em que se encontra o espírito. Então, ele vai possibilitar, através do seu próprio estado, estar bem, melhor ou pior naquele mundo transitório, naquele ponto de descanso, onde ele para tomar fôlego e conseguir a viagem. No item A da pergunta 234, os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Quer dizer, eles têm liberdade de locomoção, podem sair quando eles quiserem? E a resposta, sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem para onde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças, a fim de seguirem o seu destino. Pergunta número 235. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? E a resposta? Certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Ou seja, na jornada do espírito na erraticidade, como já dito no item anterior, o que move o espírito é o desejo de seguir adiante, de fazer alguma coisa. Quando o espírito está localizado, está na vibração de alcançar conhecimento, de obter sabedoria, qualquer momento é um momento para ele poder aprender a progredir. Como a gente está falando de espíritos que vão em conjunto, né? São levas de espíritos que fazem esses caminhos, há de se pensar que nessas levas existem alguns espíritos que são os instrutores, que estão caminhando junto, e que toda parada, todo momento de descanso, se é um descanso
não vamos dizer para o físico, já que não existe matéria encarnada, não existe corpo físico, mas existe um corpo perispiritual. Todo processo de parada é um momento de conversa, de alinhamento e de instrução. Ponto, então, que aqueles espíritos que estão interessados em evoluir, em crescer, em conhecer mais, vão aproveitar para trocar ideias, para poder fazer um enriquecimento de sabedoria e poder prosseguir a viagem. Pergunta número 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? E a resposta? Não. A condição deles é meramente temporária. Vamos explicar um pouquinho mais para frente. Item A. Esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos, ou seja, embora mundos transitórios, existe vida corporificada lá, existe vida convivendo com esses espíritos errantes que estão de passagem por lá? E a resposta, não. Estéril é neles a superfície. Os que habitam de nada precisam. Ou seja, aqueles que estão passando por lá não precisam de nada porque não tem corpo carnal, não tem um corpo corporificado, não é corporificado esse espírito, então ele não depende de mais nenhuma matéria. E esses lugares são lugares ermos, são lugares que não estão adequados à vivência corporal. Mas são, como diz a mensagem, temporários, eles ficam nesse estado temporariamente. No item B, da pergunta 236, é permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresentam? Ou seja, esses mundos transitórios vão ficar para sempre como estéreis, como não recebendo vida? E a resposta, não, são estéreis transitoriamente. Ou seja, esse estado desse mundo transitório, que são aqueles lugares onde esses espíritos passam por uma pequena temporada no refazimento para continuar a sua jornada, que são estéreis nesse momento, são transitoriamente estéreis, eles são temporariamente estéreis, eles há de avançar e há de se modificar também. No item C, da pergunta 236, os mundos dessa categoria carecem então de belezas naturais? Pergunta, já que é estéril, que não tem nada, então não deve ter beleza nenhuma, né? E a resposta, a natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais, ou seja, também uma beleza natural. Se você olha um deserto, mesmo um deserto que seja ermo, ele também tem a sua beleza. Não tem a beleza das plantas, dos animais visíveis, mas ele tem a sua beleza. Então o conceito de belo aqui tá muito... Toda obra divina tem a sua beleza própria, independente de que estado esteja. Um vulcão é belo, né? Um vulcão em erupção tem lá a sua beleza, embora seja destrutivo, embora cause problemas, ele tem a sua beleza, ele tem a sua magnitude, ele tem a sua questão própria, ele tem uma beleza natural própria, né? Item D da pergunta 236. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Ou seja, a Terra algum dia se tornará um mundo transitório? E a resposta, já pertenceu. Como assim? Então, item E, em que época? E a resposta, durante a sua formação. Nada é inútil na natureza, tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio, tudo é habitado, a vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só,
dos menores, perdido no seio da multidão deles, goza de privilégio exclusivo de ser povoado. Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para vos recrear a vista? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que resplandece em todas as suas obras, inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Ou seja, quando a gente viu isso nos primeiros capítulos do Livro dos Espíritos, a Terra, estima-se hoje, a ciência estima que a Terra tenha lá entre 14 e 16 bilhões de anos na sua formação. O homem na Terra, o aparecimento da vida do humanoide na Terra, remonta aí 400, 600 mil anos. Quando a gente pensa nisso, então, a Terra ficou 13 bilhões e qualquer coisa, 13 bilhões e 400 mil anos sem a vida humana aqui, com outros animais, mas ainda assim muito inferiores na sua evolução. A própria Terra, só depois de uns 6, 7 bilhões de anos, passou a ter qualquer forma de vida colocada aqui dentro, seja ela mais primitiva. Então, todo esse período da sua formação, da sua constituição, ou seja, daquela junção de poeira cósmica que, por aproximação, se estabelece e forma o globo terrestre e que entra num processo de acomodação dos seus elementos para se tornar um dia mais tarde um planeta rochoso. Até que isso acontecesse, se passaram alguns bilhões de anos para que a vida viesse a se estabelecer na Terra. Então, nós somos muito novinhos aqui na Terra, se comparado com o tempo da existência do planeta. A grande maioria desse estado onde o planeta passou não tinha seres vivos como a gente os imagina. O que o texto coloca, estabelece aqui, a Terra nesse período não poderia ser simplesmente um lugar ermo sem nenhum tipo de existência. A vida se estabelece aqui e se estabeleceu aqui como uma vida espiritual, como sendo um mundo transitório, um mundo onde espíritos que estavam em caminho, e aí a gente logicamente já está falando que não somos nós, não eram aqueles que estavam vindo para a Terra ou que viriam habitar o globo terrestre, mas sim espíritos de outras galáxias, de outros mundos, em passagem estacionavam aqui por um pequeno momento, acampavam aqui na Terra, por não depender da matéria que se estava estabelecida, mas sim de um lugar para se ficar, e ficaram aqui durante um pequeno espaço de tempo, um tempo que lhes era necessário, para poder continuar a sua transição, continuar a sua jornada. Isso só vem corroborar a questão de que, primeiro, nós não somos os primeiros, não somos da primeira criação divina, a criação divina acontece o tempo todo. Irmãos nossos mais velhos já existem há muito mais tempo do que nós, mesmo antes, quando você vê, se a gente fala de 14 a 16 bilhões de anos atrás, e que a Terra, durante esse tempo, alguns bilhões de anos, ficou como um lugar ermo, como um mundo transitório, a gente está dizendo que há 10 bilhões de anos atrás, ou seja, qualquer coisa nesse grande número, já era um lugar de passagem de irmãos nossos que estavam a caminho de uma outra destinação. Então dá para a gente ter uma ideia de quanto a gente tem de irmãos espalhados pelo universo por outros lugares diferentes. E a colocação também de que se a Terra não é único nesse meio, nessa situação. Assim como a Terra, outros planetas também se encontram em igual configuração. Então, planetas que estão em um estado que, para nós, para a nossa ciência, quando a gente olha, parece um lugar ermo, quando a gente fala de Marte hoje, por exemplo, eu não tenho informações espirituais, mas o que a gente sabe é que Marte já foi um irmão mais velho nosso, que está ermo hoje, mas que existe vida espiritual colocada lá, assim como Júpiter, Saturno e outros planetas que estão à nossa volta. Para comentar só os que pertencem à nossa proximidade, aqui só os nossos vizinhos, imagina os bilhões de estrelas que existem, trilhões de estrelas que existem no universo,
enquanto as situações semelhantes. Todas essas formações, esses lugares, eles são lugares de morada de espíritos, ou de morada daqueles que se colocam lá e convivem e vivem naquele período, ou que se colocam lá como mundo transitório, no sentido de estarem em deslocamento de um lugar para outro, e nesse deslocamento, então, fazem essa pequena parada e se estabelecem ali durante um tempo para se preparar para continuar a jornada. Então, com essa visão, a gente passa a entender que não é muito estranho, principalmente quando a gente fala de seres extraterrestres, ou seja, seres fora da Terra, extraterrestre, que é de fora da Terra, né? A bem da verdade, todos nós somos de fora da Terra, porque nós estamos na Terra, né? Como espíritos, nós temos uma vida imortal que nasceu antes e vai continuar nessa jornada. Podemos estar aqui temporariamente. Assim, outros irmãos nossos talvez tenham passado por aqui, deixado suas contribuições também, como a gente vê com esse lado de capela, como a gente vê com tantas evidências que a paleontologia e a ciência descobre cada vez mais, evidências de culturas ou de inteligências que passaram pela Terra. Isso não é nada estranho para a gente sobre essa ótica, então passa a ser bastante natural que isso possa ter acontecido. Não importa pouco se isso é verdade ou não é verdade, são só suposições, mas a gente sabe que por essa destinação e por a lógica universal, a Terra já foi um lugar, um mundo transitório, por onde passaram aqui irmãos nossos com caminho aos outros lugares. Assim como nós talvez passamos, quando a gente evoluir mais e se colocar num ponto de evolução tal que talvez precisamos de um outro mundo diferente para poder progredir, para continuar a nossa jornada, talvez nós nos desloquemos espiritualmente aqui da Terra e vamos fazer algum caminho para alguma outra destinação que tenha o cenário, que tenha o ambiente adequado para o nosso grau de desenvolvimento. Então, logicamente, isso vai demorar alguns milhares de anos ainda para que isso aconteça, então a gente também não tem que se preocupar com isso, né? Mas é da natureza, é do desenvolvimento do universo e da criação divina essa progressão dos mundos e esse estado diferente. Da mesma maneira que, como nós também progredimos, o planeta também progride, né? O mundo do qual a gente habita também tem fases, tem evoluções diferentes, tem caminhos diferentes. E quando a gente olha hoje, por exemplo, Marte e considera Marte como sendo desabitado, como sendo ermo, como sendo não tendo nada, não quer dizer que não tenha sido no passado algum lugar diferente da Terra, talvez semelhante, não sei, talvez com uma situação de vida diferente, não sei, né? A gente nunca consegue saber, assim como outros planetas que a gente também não conhece, né? Talvez tenham um caminho, mas que tudo isso só demonstra a grandiosidade da criação divina e dessa beleza incomensurável que é o universo, né? Como a gente pode conceber um universo com toda essa riqueza sem a presença de Deus, sem a presença de um grande maestro que faça com que essas coisas que estabeleceu, as leis primordiais, as leis divinas, que fazem com que toda essa situação bastante complexa funcione e que nos torna ainda tão pequeninos, né, de um determinado lado, tão minúsculos no nosso conhecimento, no nosso avanço científico, no nosso conhecimento mesmo das coisas e no conhecimento espiritual também, o que demonstra para a gente que a gente tem muito a evoluir ainda e quanto a gente deve pedir e aceitar o auxílio de irmãos nossos que já estão mais avançados e que nos auxiliam através das nossas orações, né? Então, é isso. Ficamos por aqui. A gente volta na próxima sessão com mais uma parte, mais um tema desse capítulo, que é o capítulo 6 da vida espírita. Até lá! Foi como cair no sono, de repente. Parecia que ela tinha dormido de repente. Eu estava com medo, sim, muito medo. E eu estava do lado na enfermaria. Mas naquele momento, assim, nos últimos, eu sabia exatamente o que ia acontecer, como se eu já tivesse passado por aquilo. E eu acho que eu já passei. E ela não falava já há uns 2 meses. Mas mesmo assim eu sabia que ela estava ali. Eu tinha ciência que ela estava ali. Mas era uma mistura de medo com vontade. Medo de perder meu filho, de sumir.
mas uma vontade imensa de me libertar. Parece que eu estava segurando há 2 meses uma pipa, uma linha, e de repente a linha arrebentava. E a pipa ia embora e eu não podia fazer nada para trazer a pipa de volta. Ela ia embora com o vento. Mas eu não sumi. Eu não chorei. Entrei numa espécie de confusão mental, como um sonho doido. Mas às vezes eu acordava. Mas eu tinha a sensação que tinha alguém ali do meu lado que eu não sabia quem era, mas que me deixava tranquila só pelo fato de estar ali. Tava lá no velório. No enterro, tudo muito misturado, não lembro direito. Tudo sem sentido. E só sentia a boca seca. Parecia que eu queria beber água, mas não era sede. Era a sensação de que não tinha uma gota d'água dentro de mim. Até que eu acordei de vez. Até que caiu a ficha. Era minha mãe. Mãe! Primeiro eu fiquei paralisada, porque depois de tanto tempo ver minha mãe linda, renovada. Fiquei sem braços, sem pernas, sem chão. Eu corri pra cima dela e eu não posso nem dizer que aquilo foi um abraço, porque aquilo foi uma explosão. Foi uma explosão. Tudo que eu não tinha chorado veio tudo de uma vez só. Eu voltei até 10 anos. Tudo que eu queria era correr, pular no colo da minha mãe. Eu peguei minha mãe no colo e dei muito carinho pra ela. Minha cabeça tava um loop. Eu só conseguia pensar velório, morte. E ela ficou me contando do lugar lindo que ela estava, do trabalho dela. Velório, A minha mãe trabalhava. morte. Ela era outra pessoa, ela estava linda, fazendo o que ela queria fazer. Por que a gente tem que passar por isso? Valeu a pena. Por quê? Diante dessa alegria de vê-la tão fortalecida, imortal, falando de sonhos, objetivos, sabe? Tanto futuro, um futuro que não tem mais fim. Aqui na beira da eternidade. Mãe, volta. Eu lembrei do meu filho. Eu não quero ficar sozinho. Eu sabia que ele não estava bem. Foi uma pontada aguda de tristeza que veio do meu filho que me atravessava, sabe? Igual faca. Mãe, me ajuda. Como é que eu posso deixar meu filho assim? Ela não respondeu nada, só sorriu. Aí eu saquei. Foi a mesma pontada que ela sentiu algum tempo atrás. Eu não gosto de contar o final do filme, mas meu filho, o mocinho morre no final, mas vive feliz para sempre.